Nos próximos capítulos da novela topíssima, o improvável vai acontecer. Madalena vai reconhecer que estava errada e pedir perdão para Andréia, e ainda vai fazer outra coisa surpreendente. Fique no vídeo até o final, pois eu vou te contar tudo detalhadamente. Fernando vai com Antônio e Gabriela na mansão, agora de Carlos. Ele aproveita a oportunidade para conversar com Andréia e tentar se explicar. Ele fala que ele agora sabe que o que ele fez foi muito errado. Explica que deixou-se levar pela raiva e por isso acabou fazendo exatamente o que Pedro queria. Andréia diz para ele parar de se fazer de vítima, pois ele sabia muito bem que o que estava fazendo não era certo, mas mesmo assim fez. Diz que ele tem uma família maravilhosa, que faz de tudo para mostrar para ele o que é o correto. E além do mais, aquilo que ele fez acabou prejudicando a pessoa que ela mais ama nesse mundo. Fernando fala novamente que agora ele sabe que estava errado, mas na época ele pensava diferente e por isso que ele acabou cometendo tantas besteiras. E além do mais, ele não imaginava que iria fazer mal a alguém. Conta que ele só queria se dar bem. Andréia fala que o pai de Mão de Vaca e o pai de Rafael e Taylor também só queriam se dar bem. Por isso, sempre só pensaram neles mesmos. Nunca se importaram com ninguém. Fernando diz que não tem como ele voltar no tempo para corrigir os seus erros, mas pede para ela o perdoar. Andréia fala que infelizmente não vai dar para perdoá-lo, pois toda vez que ela olhar para ele, vai se lembrar do mal que ele fez e poderia ter evitado. E diz que ele foi muito egoísta, pois só pensou nele mesmo. Ela finaliza a conversa dizendo que nunca mais quer olhar para a cara dele. Fernando fica arrasado nessa hora, pois ele estava esperançoso. Acreditava que Andréia iria perdoá-lo. Nesse momento, o Antônio pergunta se eles já podem ir. Desapontado, Fernando fala para Antônio que sim. Enquanto ele está saindo, Andréia senta no sofá e fica pensativa. Fernando fala tchau, mas Andréia não responde. Carlos se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Andréia fala que ela acabou de perder um amigo. Fernando chega e vai diretamente para o quarto, e Madalena acha isso bastante estranho. Madalena pergunta para Fernando se ele não vai contar para ela por que é que ele está chorando. Ele pergunta contar para quê, se ela vai ficar satisfeita com o motivo. Madalena fala que ele está enganado, pois ela não fica feliz com a tristeza dele. Fernando resolve contar. Conta que Andréia não quer mais saber dele, não quer mais ser amiga dele, por isso ela pode comemorar. Conta que Andréia deixou bem claro que não quer vê-lo nunca mais. Madalena pergunta por que ela não quer mais ser amiga dele. Fernando conta que ela ficou indignada ao saber que ele trabalhava para Pedro e também por causa da história do dossiê, devido ele ter escondido o que sabia. Fernando fala que está arrasado, pois ela realmente está decidida e não quer vê-lo nunca mais.
Madalena acha bem estranho e pergunta se ela realmente não o ajudou a fazer nada daquilo. Fernando fala que é claro que não, pelo contrário, ela sempre vivia falando para ele parar de fazer besteiras, para tomar cuidado, para não se meter em encrenca. Mas ele não deu ouvido para ela e acabou decepcionando todo mundo, inclusive a garota que ele gosta. Madalena pergunta se realmente ele gosta dela. Fernando fala que isso agora não faz a menor diferença, pois Andréia não quer mais saber dele. Ele fala que foi mesmo um inconsequente. Queria tanto impressionar Andréia e acabou fazendo tudo que ela pediu para ele não fazer. Madalena fica mexida e fala que vai conversar com Andréia. Fernando pergunta o que ela quer falar com ela. Madalena fala que vai pedir para ela perdoá-lo. Fernando pergunta se ele está entendendo direito, se realmente Madalena quer que eles voltem a ser amigos. Ela fala que se Andréia ficou tão chateada devido ele ter pegado o caminho errado, significa que ela é uma boa pessoa. Madalena diz que ele precisa se cercar de boas amizades e por isso ela vai conversar com Andréia. Fernando pergunta se ela está falando sério, se realmente vai fazer isso por ele. Madalena fala que sempre quis o melhor para ele e em seguida os dois se abraçam e ela fala que ele pode contar com ela. Madalena diz para Zeca que ela vai no mercado buscar ovos, pois ela esqueceu de pedir para Fernando trazer. Conta que ele já deve estar no mercado, mas não atende o celular. Quando Fernando está voltando do mercado, encontra com Andréia, que está saindo da casa de Edivaldo, após falar com Clementina. Fernando a cumprimenta, mas Andréia o ignora e vai saindo. Ele pede para ela esperar, pois ele quer conversar com ela. Andréia fala que não quer conversar com ele. Nesse momento, Madalena chega. Andréia diz para Madalena não se preocupar, pois ela já está indo embora. Madalena pede para ela esperar, pois ela precisa falar com ela, e em seguida pede para Fernando ir para casa. Depois que Fernando sai, Madalena pede desculpas para Andréia, pois finalmente ela conseguiu enxergar que a implicância que tinha contra ela não tem fundamento. Reconhece que ela a julgou mal, fala que projetava nela tudo que ela tinha medo que Fernando fosse. Andréia diz que agora ela não está entendendo mais nada. Madalena fala que no fundo ela sabia que tinha alguma coisa errada com Fernando, mas não queria admitir, por isso acabou colocando a culpa em cima dela. Ela fala que se sente muito mal por isso e pede para Andréia a perdoar, pois ela era somente uma mãe com o coração apertado e acabou agindo sem pensar. Andréia fala que a entende e diz que ela não precisa mais se preocupar, pois já passou. Madalena fala que confessa que também tinha uma pontinha de inveja dela, pois, afinal de contas, ela fez amizade com Fernando tão facilmente e ela, durante todos esses anos, nunca conseguiu ser amiga dele.
Andréia se surpreende muito e pergunta se realmente ela está falando com a mesma Madalena de antes. Madalena fala que agora ela está falando com uma nova mulher, pois ela mudou bastante. Madalena diz que agradece por todas as tentativas que ela fez para tentar colocar Fernando no caminho certo. Madalena diz que teria muito orgulho se tivesse uma filha igualzinho a ela e diz que ainda tem mais um pedido a fazer. Escondido, Fernando escuta tudo atentamente. Madalena pede para ela perdoar Fernando também, pois ele a ama. Andréia fala que ela vai confessar que gosta muito de Fernando também. Madalena diz que está doida para ver os dois conversando novamente. Andréia fala que se Fernando andar no caminho errado novamente, ela mesma vai corrigi-lo. Madalena diz que isso pode deixar com ela, pois afinal de contas, ela é a mãe e Andréia é a namorada. Andréia pergunta se Madalena quer que ela seja namorada de Fernando. Nessa hora, Fernando sai do esconderijo e pergunta por que não. Madalena fala que não é certo escutar a conversa dos outros. Fernando pede desculpas, diz que ele não resistiu, pois precisava saber o que as duas mulheres mais importantes da vida dele estavam falando sobre ele. Antônio vai visitar Sofia e leva flores. Fernando vai junto com ele e também leva flores para Andréia. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.